Olá! Você que chegou nesse vídeo, esse vídeo faz parte da apresentação de um trabalho da disciplina de Computação e Sociedade, Evolução Histórica e Aplicações, ministrada pelo professor Cláudio Fabiano no ano de 2023. Nosso grupo é chamado Carpa Hidrofóbica e nós vamos trabalhar sobre a história da internet. Nesse vídeo, o conteúdo que a gente vai abordar é sobre isso. Tudo na vida tem seu começo, né? Igual a nossa sociedade, nosso universo teve começo no Big Bang, que a partir de a gente acredita, né, que a partir de uma explosão deu origem a todo o restante dos universos, às estrelas, aos astros e a nós também. Nós vamos trabalhar um pouquinho da história da internet, começando pelo começo. E o começo é lá na pré-história. No começo da história humana, a gente já tentava se comunicar. No começo, os homens das cavernas, né, eles viviam tendo que se locomover entre lugares enquanto caçavam, né? E uma localização que eles conseguiam encontrar acolhimento por um tempo, até buscar comida em outras regiões, eram as cavernas, lugares que eles tinham que estar fisicamente para conseguir visualizar aquilo que foi deixado, né? Porque outras pessoas que passaram por ali deixavam, às vezes, rabiscos, pinturas, com mensagens falando sobre perigos, comunicação, que é aquilo que a gente estuda, o primeiro tipo de comunicação humana. A partir daí, a gente se desenvolveu a fala, os idiomas, e cada vez mais foi desenvolvendo cartas, jeitos de ir se comunicando. Até que em 1835, Samuel Morse, ele era um engenheiro, e ele criou um jeito de a gente conseguir se comunicar à distância, que foi a criação do telégrafo, né? Ele conseguia mandar mensagens a quilômetros de distância usando esse equipamento. Também foi criador do código Morse. E muitos anos depois, com a criação dos computadores, na época impossível de ser utilizados, né, por conta do tamanho, serem muito grandes, exigirem muito espaço, difícil de locomover, quando em 1959 o IBM 1401 foi lançado, revolucionou o nosso pensamento sobre a comunicação, porque ele era uma máquina menor, possível de ser carregado de um lado para o outro, e foi quando aconteceu a grande transformação do nosso pensamento sobre usar os computadores para se comunicar. A DARPA era uma agência nacional de defesa, criada pelo Exército dos Estados Unidos. Foi criada durante a Guerra Fria, e a ideia que ela teve era que esses dados de computador que estavam em bases militares fossem protegidos. Mas, além disso, ela contava com dinheiro do governo e investimento para buscar a criação da rede de dados de comunicação. E aí, ela buscou o auxílio na Universidade da Califórnia, a UCLA. E, inicialmente, a primeira missão da DARPA era fazer o seguinte: interligar esses 4 pontos que estão sendo interligados aqui no mapa. E com isso, a partir disso, eles criaram algo chamado ARPANET, que interligava esses 4 computadores diferentes. Como se tratavam de 4 computadores diferentes, foi criado um protocolo, que seria uma espécie de idioma único para que essas 4 máquinas se comunicassem. O nome do protocolo era NCP, que ele permitiu que isso fosse realizado. E tem alguns protocolos que são utilizados até hoje, como o FTP, para transmissão de arquivos, e o DNS, para identificação de máquinas de rede. Nessa mesma época, um pesquisador foi responsável por modificar alguns programas, e ele criou um sistema para enviar mensagens eletrônicas. Ele batizou essa tecnologia de e-mail. Também foi o responsável por colocar um arroba nos endereços de e-mail. Graças ao seu empenho, hoje conseguimos usar a tecnologia do e-mail para nos comunicarmos. Também contamos com a ajuda de alguns outros pesquisadores, que, trabalhando em conjunto, viram tornar possível que essa comunicação fosse feita por várias máquinas diferentes, pois os protocolos estabelecidos anteriormente já não eram capazes de tornar possível a comunicação por diferentes máquinas. Com isso, nós tivemos a ajuda de 2 grandes pesquisadores, um responsável pelo TCP, o Robert Kahn, e o outro responsável pela tecnologia do IP, o Victor Cerf. O Robert Kahn também foi responsável pela nomenclatura que nós utilizamos hoje em dia, a nomenclatura da internet. A partir do trabalho deles, nós estabelecemos um protocolo chamado TCP/IP. Em 1977, nós já conseguimos vivenciar a rede complexa, que se tornou a utilização da internet. Hoje nós temos acesso a várias informações, somos conectados ao mundo inteiro, mas podemos nos perguntar como que funciona a internet. Nós acabamos de apresentar um pouquinho sobre a história da internet, mas se você tem alguma curiosidade do funcionamento da internet em si, em detalhes, você pode vir e assistir o vídeo que se encontra logo embaixo.